O Sublime Peregrino, capítulo 14. Primeira pergunta aqui de hoje, o Espírito Ramatias. Se-vos-ia possível também analisar alguns conceitos mediúnicos de confiança espiritual que nos expliquem a necessidade da higienização dos fluidos ambientais? Responde Ramatias. Ainda recorrendo às obras psicografadas por Chico Xavier, citamos o Nosso Lar, quando o seu autor espiritual, Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Na página 199, a linha 1, ele diz: todas as tarefas, quem diz aqui no caso é André Luiz, que escreve através de Chico Xavier, nesse livro, o Espírito André Luiz, que pouca gente sabe, mas eu vou dar um spoiler aqui. André Luiz foi o médico Oswaldo Cruz, cientista, né? Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente a respeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. E na linha 12 da mesma página, 199, do livro Nosso Lar, está lá: aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Trata-se de singela comissão de espíritos em tarefa de socorro sobre os campos de batalha, na zona europeia, isso no tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Classificada como um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Essa descrição das más vibrações apenas em zona do vosso globo bem pode servir para avaliardes o efeito que a massa mental odiosa e corrosiva da vossa humanidade produziu na maravilhosa e delicada tessitura perispiritual de Jesus. Corpo astral de Jesus, né? Que não era bem um corpo astral, era fluídico, mas vamos lá. Na sua sintonia com os planos intermediários da carne. Na obra Libertação, outro livro, de André Luiz, escrita por Chico Xavier, na página 53, a linha 36, o autor, André Luiz, focaliza muito bem, em miniatura, um descenso sideral pelo qual se pode avaliar o que teria sofrido Jesus. Então lá ele ele apresenta um descenso de um espírito que está longe de ser da categoria de Jesus. Imagine quanto não foi de sofrimento para Jesus, que passou quase 1000 anos para sair do plano dele e vir para o planeta Terra. Surgir entre nós num corpo fluídico. Então diz o autor, nossas organizações perispiríticas, quer dizer, corpo astral, né? A maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado da nossa vontade, não deve reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente, que aqui não é pura, é para socorrer eficientemente, eu tinha que ter que corrigir isso aqui. Então vamos lá. Para socorrer eficientemente os que se adaptam a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhe
com paciência, coragem, a influência deprimente. Fecha aspas. Isso aqui foi citado por André Luiz no livro acima que eu citei, deixa eu ver, foi Nosso Lar. É isso aí. Bom, imagine o sofrimento que um espírito que vem aqui ajudar a gente passa, né? Sofre, só por vir aqui ajudar a gente. Nossos guias espirituais, amigos espirituais. Então, deixa eu ler essa parte aqui de novo, porque tá lá. Na obra Libertação, página 53, a linha 36, o autor espiritual, André Luiz, focaliza muito bem em miniatura um descenso sideral, pelo qual se pode avaliar o que teria sofrido Jesus. Diz André Luiz, abre aspas, nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado da nossa vontade, aqueles que vêm nos ajudar aqui, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de criaturas que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência, coragem a influência deprimente. Está na linha 18, página 54, da mesma obra, né? Libertação. Isso aqui não está no livro Libertação, também é um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lê-se ainda, abre aspas, chegou para nós um momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Você vê, né? Nós vivemos aqui no mundo ainda satânico, né? Que a vibração aqui é tudo normal. As pessoas só pensam em pornografia, em se vender o corpo, em se apresentar como pessoas lindas e belas para iludir os outros, né? Porque, na verdade, somos só espíritos. Nesse mundo estamos com esse tipo de corpo aqui, mas em outros mundos os corpos são diferentes, né? E há mundos tão evoluídos que os corpos não têm a natureza, nós não temos nem a capacidade de imaginar como são. Mas vamos lá. Isso aqui é uma nota do médium. A nota do médium Hercílio Maes, tá? Falando sobre o seguinte. Ramatiz apenas indicou-nos as páginas das obras citadas e as respectivas alíneas, que então copiamos para facilitar de uma transcrição mais direta. Para isso usamos as seguintes obras. Voltei, outra obra, também psicografada, do chamado Irmão Jacó. Né? Na verdade, eu vou dar mais uma nota aqui que pouca gente sabe. Irmão Jacó foi um dos presidentes, dos primeiros, ou se não foi o primeiro, presidente da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Ele volta com esse nome, Irmão Jacó, porque ele não queria se apresentar, né, como ele era. Como ele era, porque podia ter problema com alguns ainda que são espíritas e estavam na época ainda vivos. Então ele vem dar uma explicação sobre certas coisas. No livro Libertação, segunda edição, também, a Matiz também indica esse livro aqui nesse estudo. Também ele fala do livro Missionários da Luz, né? Que é também um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E do Nosso Lar.
que também André Luiz, foi psicografado por Chico Xavier. Mas vamos lá, seguimos agora o capítulo de hoje, que é o capítulo 14 de o livro O Sublime Peregrino. Isso tudo aqui foi para se ter uma ideia do sofrimento que Jesus passou para vir do plano dele para o nosso mundo aqui, planeta Terra. Achamos desnecessário assinalarmos outras obras para justificar a heróica descida de Jesus à Terra, quando já podeis ajuizar o imenso sacrifício que efetuam os espíritos benfeitores desencarnados apenas para socorrer seus companheiros infelizes atolados nos pântanos cruciantes dos abismos inferiores do além. Jamais o homem poderá avaliar o prodigioso esforço de Jesus e o imenso trabalho da técnica sideral para ele alcançar a atmosfera opressiva do globo terráqueo e se fazer sensível, né? Tangível entre os homens, perturbados pelas paixões dos homens, né? E pelos vícios insaciáveis. A gente é aqui carnívoro, mata um outro semelhante porque o boi, o suíno, a cabra, o frango, são criaturas, espíritos que estão em estágios diferentes do nosso estágio evolutivo. Mas a gente mata eles para viver. Então a gente está num mundo ainda muito... Bom, o seu corpo astral, delicadíssimo, ou fluídico, né, sofria tanto os bombardeios mentais dos terrícolas como a violenta ofensiva dos espíritos das sombras, das trevas, né, que tentavam impedir-lhe a encarnação terrena, pois do êxito da mesma decorreria o enfraquecimento do comando satânico do mundo oculto sobre os homens. Vou abrir mais um parênteses aqui, vou dar mais uma dica aqui. Outros livros falam muito bem desse tipo de espíritos, né, que são comandados por entidades poderosas, assim, que ainda estão ligadas aqui na Terra, porque a humanidade favorece isso. Tá? Deus não criou o universo em cima de leis que ele não muda todo dia, não vai lá, né, na Assembleia Legislativa mudar uma vírgula na lei para agradar ninguém. As leis de Deus são eternas. Então, esses espíritos superpoderosos, que são anjos, né, por isso que diz que Satanás, Lúcifer, é um anjo. É um espírito de muita sabedoria, é um espírito que já estava assim, no grau de anjo. Mas como Deus também deu o livre-arbítrio, e sabe que conhece tudo, né? Sabe que tem uma grande massa aí que só quer saber de carnaval, prostituição, bebida e só prazeres mundanos, só gozos materiais, não querem se esforçar para evoluir, porque o destino do espírito é ser um anjo. E ser um anjo não é essa na acepção pobre que a gente tem de ser anjo. Anjo é um espírito evoluidíssimo. Deus não é um totalitário. Ele, quando criou o universo e os espíritos que ele é o eterno, né? Todos esses espíritos eles criaram, né, assim como nós, a imagem dele em espírito. Só que a gente tem que passar por uma escala de evolução muito grande para ser um dia um gênio criador, um mestre de Jesus, um espírito dessa natureza. Nosso destino é esse, não há outro. O outro destino é só sofrimento. Vamos lá. Jesus viu-se obrigado a mobilizar as energias mais adversas e a recompor com a matéria de cada plano denso em que se manifestava o seu equipo perispiritual, né, o corpo fluídico dele, já abandonado pela sua ascensão espiritual feita através de outros mundos já extintos. Né? Então, Jesus é um espírito tão antigo, tão velho. Imagine, o planeta Terra, segundo espíritos de ciência, tem 500 bilhões e mais de 400 milhões de existência, desde que ele foi criado.
Os cientistas aí falam em 2 bilhões, 5 bilhões, eles não sabem de nada. Infelizmente, eles não têm equipamento ainda para saber realmente o que é, o tempo que foi criado. E Jesus evoluiu em mundos, porque o planeta Terra um dia ele vai deixar de existir. Daqui a milhões de anos. Ele vai se transformar em outra coisa. E nós já seremos outras coisas também. Já estaremos lá na frente. Ou, quem quiser ficar pastando igual um animal de 4 patas, vai ficando em mundos inferiores, vai penando aí, como esses espíritos que a gente chama de Satanás, mas é uma gangue de espíritos de luz que receberam de Deus, que Deus entregou a Jesus para que eles viessem lá nos primórdios, trazendo evolução para a humanidade. Então eles, lá nos primórdios, quando chegou aqui os primeiros homens, espíritos originários, quer dizer, que começaram sua evolução aqui no planeta Terra, vieram espíritos falidos encarnar entre eles para trazer conhecimentos evolutivos, ensinar a roda, ensinar o fogo, domesticar os animais, coisa e tal. Bom, construir casas, vilas, trazer conhecimentos sobre a administração de vilas, depois condados. Então, esses espíritos mais evoluídos, intelectualmente, e muitas vezes moralmente ainda decaídos, eles reencarnam entre os espíritos originários que vieram começar a vida espiritual e material aqui para desenvolver. Então Deus usa esses espíritos que já faliram também como corrigenda para eles, mas infelizmente no meio dessa turma toda vem espíritos, e aqueles que vão se sintonizando com essas coisas vão ficando também para trás. A vida é uma questão de escolha e esforço próprio, entendeu? Para a gente evoluir. Então não adianta as pessoas dizer, eu quero rosetar, então vai rosetar. Agora, toda atitude nossa tem uma consequência. A lei de Deus é assim, Deus não se internece, não tem privilegiados. O que o homem fizer de errado, ele vai sofrer a pena da lei. Vamos lá. Jesus viu-se obrigado a mobilizar as energias mais adversas e a recompor com a matéria de cada plano denso em que se manifestava o seu equipo espiritual, já abandonado pela sua ascensão espiritual feita através de outros mundos já extintos. Imagine isso. Creio que, pelo que eu expliquei aqui, deu para entender, né, o que eu falei aqui agora. Ele teve de adensar-se o mais possível até se fazer sentir, né, tangível entre os homens e poder situar-se no corpo carnal gerado pelo Espírito de Maria. Quer dizer, ele não foi gerado, na verdade, ele não nasceu do ventre de Maria. Eu gosto muito de uma explicação dada por um grande espiritualista que esteve aqui na Terra, entre nós. Ele dizia, você não pode meter o sol dentro da lua. Jesus é o sol, em comparação a Maria. Então, ela serviu-se de mãe para cumprir uma ideia em que as pessoas que convivessem com ele naquele momento pudessem aceitar que Jesus era filho de Maria. Mas Jesus é um espírito de elevadíssima grandeza espiritual. Maria é um espírito que já faliu. Então, ela ainda está se recompondo para voltar à escala evolutiva de onde ela estava. E, por exemplo, Maria é considerada a mãe da igreja. Então, ela atende nesse mundo um povo ainda ligado à igreja católica. E quem mais... eles dão mais valor a Maria do que a Jesus. Tanto é que
tudo na Igreja Católica é a Maria, Maria, Maria. E isso para cumprir uma certa etapa aí. Mas vamos ficando por aqui, porque já são 20 minutos, eu não gosto de fazer vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui, tá bom?